Bom, eu estou aqui no Auditório Cláudio Santoro, hoje é domingo, dia 19 de maio, no encerramento da terceira edição do Festival Arte no Outono. E ontem eu estava aqui assistindo o 14 Bis e uma pessoa perguntou na saída, né? Benils, como é que vai ficar a situação daquela ideia de cidade dos festivais? Antes é preciso dizer que o encerramento do Arte no Outono hoje ele vai acontecer com uma banda de Campos do Jordão, que é Família Intimidade, que é música de samba, é um grupo de samba, de pagode, de música brasileira e de músicos de Campos do Jordão. Isso faz toda a diferença, né? Ou seja, o jordanense, a gente sempre falou, que o jordanense não é envolvido, agora isso não existe mais. O jordanense é envolvido, ele participa ativamente das atividades, né, que são propostas pela Prefeitura em parceria com o Governo do Estado e outros parceiros. Mas respondendo à pergunta da Sandra, a situação, como é que surgiu a história da Cidade dos Festivais, que inclui aqui o Arte no Outono, né? A Cidade dos Festivais começou num bate-papo lá na esquina do Djalma, no ano de 2021. Estávamos presentes várias pessoas, né? A gente estava almoçando lá e estava com a gente o Sérgio Saleitão, que então era secretário de Estado da Cultura e Economia Criativa de São Paulo. E numa conversa, em meio ao almoço, estava tendo, se não me engano, era o dia da final do Mundial de Clubes Palmeiras e Chelsea. Palmeiras e Chelsea. O Chelsea ganhou de 2-1, se não me engano, na prorrogação. O Sérgio Saleitão Fluminense, eu sou Santos, ele gosta muito de futebol. Eu falei, Sérgio, o secretário, o que Campos do Jordão precisa é ser uma cidade que tenha um festival a cada estação, né? E ele gostou muito da ideia de ter o festival de inverno como a cereja do bolo, mas ter outros festivais, festival de verão, festival de primavera e festival de outono também. Eu comecei a contar para ele como é que era a história da tradição jordanense dos festivais, né? Só que essa ideia de cidade dos festivais, um festival por estação, não é minha. Essa ideia é o Zé Cláudio Guimarães Martins, que todo mundo conhece, fotógrafo, artista visual, escritor, poeta. É um cara muito querido, todo mundo conhece o Zé Cláudio, um abraço para o Zé Cláudio. O Zé falou, olha, nosso projeto, nossa ideia sempre foi ter essa história de um festival por estação, né? E o Sérgio Sá abraçou a ideia e no ano seguinte já criou o Festival de Verão, que foi assim, rapidinho. Rapidinho a gente teve aqui o Festival de Verão no auditório no Parque Capivari e teve depois a grande primeira edição do Arte do Outono, e você lembra disso, né? Vocês lembram que a gente teve abriu com Paulinho da Viola e terminou simplesmente com Gal Costa, que foi o último show que ela fez antes de morrer. E no meio, no recheio desse festival, da programação, a gente teve Alceu Valença, Chico César, Renato Teixeira, Zé Cabaleiro, Lenine, foi uma coisa maravilhosa. Como é que é, gente, o nome da mulher? A Maria Rita, olha, estava esquecendo a Maria Rita, Sandra de Sá, foi uma coisa fantástica, todo mundo se lembra disso. Ontem se comentava dessa primeira edição no Arte no Outono. No ano seguinte, já era outro governo, houve uma certa dificuldade, mas foi feita a segunda edição do Arte no Outono e hoje termina a terceira edição. O secretário, na época, ficou muito entusiasmado com a ideia de Campos do Jordão sendo a cidade dos festivais. Abraçou isso e mandou fazer. Quer dizer, então a gente teve o Arte no Outono, o Arte na Primavera e o Festival de Verão. O atual governador, o Tarcísio, quando esteve em campanha aqui em Campos do Jordão, ele se comprometeu a dar continuidade aos festivais e a incrementar os festivais. Está cumprindo em parte, nós não tivemos o Festival de Verão e nem o Arte na Primavera no ano passado, mas tivemos outros festivais importantes aqui para a cidade, mantém o Festival de Inverno, enfim. E cumpriu parte do que prometeu. Está aqui o Arte no Outono encerrando hoje. É importante dizer que o Arte no Outono ele é uma parceria, ele não é só o governo do estado que faz, não. A prefeitura entra com grana também. A prefeitura entra com um recurso de R$200 mil para pagamento de toda a estrutura de som e iluminação, né? Então todos os shows têm a participação efetiva da Prefeitura de Campos do Jordão. E a adesão fantástica, sem ela não seria possível, da Fundação Lia Maria Aguiar. E a Fundação Lia Maria Aguiar garante a presença dos artistas jordanenses na programação do festival. Então isso é fantástico. Quer dizer, virou um festival quase jordanense. Então você tem grandes artistas, né, de
de reconhecimento nacional, tocando aqui com artistas jordanenses. Então isso é muito bacana, a gente está aqui para assistir o Família Intimidade no encerramento, só isso. Família Intimidade vai tocar no Auditório Cláudio Santoro, o palco sagrado da música erudita no Brasil. E lembrar também que a tradição de Campos do Jordão de festivais não vem de hoje, não é uma coisa nova. A gente vai lembrar, por exemplo, a Festa da Maçã, em 1950. Teve 3 edições apenas e acabou por política, por uma briga entre o ex-governador Adhemar de Barros e o seu sucessor Lucas Nogueira Garcês, que romperam depois de um mal-entendido que tiveram aqui em Campos do Jordão na premiação da Festa da Maçã. Na década seguinte, por uma iniciativa do Lions, na pessoa do então presidente José Ariosto Barbosa de Souza e do seu diretor Fausto Bueno de Arruda Camargo, foi criada a Festa do Pinhão, para reforçar as caixas escolares do município, trocar de mão aqui. Em 1962, quando a seleção brasileira esteve aqui, coroou a Rainha do Pinhão, com a presença do Pelé e tal. Em 69, com Mário Utiama, ali na Chácara Cogumelândia, em Jaguaribe, começa o festival a Festa da Cerejeira em Flor. E aí, em 1970, aquilo que a gente já falou, o Festival de Inverno no Palácio Boa Vista, com Eleazar de Carvalho. Então, na regência, no governo Abreu Sodré, tendo Luiz Arrobas Martins como o seu secretário da Fazenda. Tem gente que fala, o Luiz Arrobas Martins era secretário de Cultura. Não, ele era secretário da Fazenda, mas ele era muito amigo dos artistas e ia negociar direto com os artistas a aquisição de suas obras para incorporar ao acervo do Palácio Boa Vista, que acabou por isso se tornando no maior acervo de arte modernista do mundo. Bom, o Festival de Inverno, que vem vindo, depois a gente teve outros eventos que foram sendo incorporados e acabaram não tendo sequência, um deles a Oktoberfest. Recentemente houve uma polêmica sobre a volta do rodeio. Gente, rodeio, o que Campos do Jordão tem de tradição equestre, vamos chamar assim, é o turismo equestre, que sempre foi muito forte. É uma região de tropeiros, então ao longo da história a presença essa simbiose homem-cavalo sempre foi muito forte aqui na nossa região e em Campos do Jordão não é diferente. Agora, o rodeio é uma festa popular que se notabilizou aqui em Campos do Jordão, mas sobretudo em razão de realização de comícios políticos. Vocês vão lembrar disso na década de 90, por exemplo. Dizer que Campos do Jordão tem uma grande tradição de rodeio, pode ser que um dia tenha, mas os rodeios eles se notabilizaram e eram mais frequentes na década de 90 por questão política. Vocês lembram dos comícios da Vila Albertina? Então é isso. Festival que aconteceu aqui. A gente teve um festival que teve uma vez só, que foi o 7 Noites, 7 Dias de Romance e Poesia. Hoje a gente pode destacar o Festival Curta Campos do Jordão, que acontece uma vez por ano, uma parceria do Cine Clube Araucária com a Prefeitura, e claro, fundamental, os festivais de dança do Vanessa Balé, do Expressão em Movimento, principalmente do Vanessa Balé, que é uma grande tradição, que é o Fest Campus, que acontece aqui no auditório também. Enfim, festival em Campos do Jordão, existem vários. Tem a própria jornada literária que está tentando se consolidar com muita luta. Os festivais gastronômicos, Então tudo isso é importante. Para o turismo e a cultura de uma cidade continuarem exercendo o seu papel, gerando riqueza, gerando emprego, gerando fluxo de pessoas, gerando troca de conhecimentos e gerando participação, o festival tem que ser inclusivo. Você não pode fazer um festival excluindo os nativos, excluindo as pessoas. E o Arte do Outono é uma prova de que é possível, sim, fazer um grande festival de música com grandes nomes da cultura brasileira, mas incluindo os músicos locais. Isso é fundamental, você não faz festival excluindo as pessoas. Então é isso. Bom, muito feliz de estar aqui assistindo, então, daqui a pouquinho, o encerramento da terceira edição com Família Intimidade. Rogerinho, João Luiz, Renata, Dagoberto, Fernando, lá da nossa igreja metodista, todos amigos muito queridos, e a gente tem que estar mais aqui para prestigiar mesmo, principalmente porque é necessário, um domingo desse, um sol lindo, maravilhoso, um céu azul, a gente aqui nesse que para mim é o lugar preferido de Campos do Jordão para passear, é o Auditório Cláudio Santoro. É isso aí, Campos do Jordão, cidade dos festivais, é uma realidade? Não, mas já mostrou que é possível.